Começa agora o Contraplano, que tem por objetivo levar arte, cultura e reflexão para dentro da sua casa. Em algum momento da sua vida você já pensou, será que eu estou no caminho certo? Será que com as escolhas profissionais e pessoais eu sou o protagonista da minha vida ou o espectador? Esses e outros assuntos serão discutidos hoje com a nossa convidada Silvana Elizabeth, que é psicóloga e escritora. É isso mesmo, Silvana? Isso mesmo. Silvana, fala pra mim, antes de escritora, né, você é psicóloga. Isso. Então, como que surgiu esse interesse seu por estudar as pessoas e também por ajudar as pessoas por meio da escrita? Então, eu tenho 26 anos de prática clínica e muitas vezes a gente está trabalhando no consultório e sobram alguns assuntos que precisam ser trabalhados. Ou então eu estou trabalhando um aspecto com um paciente e aquele aspecto é inerente ao outro, é muito comum. Aí eu falei assim, nossa, eu queria desenvolver, e veio aquela angústia positiva do querer fazer mais. Aí eu pensei em escrever. E aí surgiu o primeiro da fila, que é esse menino aí. E o que te inspira a escrever, assim? É mais esses atendimentos, Exatamente, as as minhas histórias vêm todas do consultório. Né? Elas viram palestras, elas viram livros, viram contos, às vezes um ou outro artigo, porque é muita história. Eu digo que eu sou uma colecionadora de histórias, né? Porque cada paciente que chega no meu consultório, ele traz anos, décadas de histórias e eu só fico ali absorvendo e no caso depois eu vou trabalhar a estratégia terapêutica, mas eu absorvo essas histórias e vou transformando em algumas coisas. Então você dá palestras também? Também, dou palestras também, muitos cases que vêm de lá. Quais são os temas das suas palestras? Os assuntos abordados? Olha, é muito amplo. Hoje, por exemplo, estou trabalhando com orientação vocacional, bastante, as pessoas que estão fazendo reorientação de carreira. E um tema que está chegando demais para mim são pais em conflito. Aí eu vou entrar na área de educação, na área do TDAH, que é uma das minhas especializações. E o livro também vai ajudar, até no TDAH. A gente pode desenvolver o hábito da concentração, fazendo com que essa criança, adulto, jovem, adolescente, que tenha TDAH, ele possa começar a fechar o foco. Então, nossa gente, com o livro dá para trabalhar tudo. E com a leitura em geral, você acha que ela ajuda muito na construção do ser? Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, hoje, mais do que nunca, quando nós sabemos que alguém vai oferecer droga para o nosso filho quando ele tiver 10 anos de idade, porque o início nas drogas está ficando cada vez mais precoce, a criança que gosta de ler, ela não vai fugir pela droga, ela vai fugir pela leitura. Quando a angústia bater na porta, ela tem um livro para abrir. Então, se a gente, nós pais, nós educadores, nós professores, psicólogos, nós pessoas, nós precisamos incentivar o nosso jovem, a nossa criança a gostar de ler. E naturalmente ela gosta, porque ela é curiosa. Nós perdemos esse gosto ao longo da vida. Porque o que a droga faz, né? Ela faz você querer viver uma outra vida, ir para um outro mundo, né? E o livro também transporta a gente para um outro mundo, né? Que não é o mundo real, né? É exatamente isso. Eu atendo muito paciente que vem das drogas, vem tentando se libertar. Alguns chegam no meu consultório por conta dos pais, né? Ou dos cônjuges que querem que eles se libertem. Se nós conseguirmos fazer com que a criança se insira no universo da leitura mais cedo, quanto mais cedo, 2 anos, tá, a mamãe está grávida, lê para a barriga. Ela já vai criar um vínculo. Se uma mamãe ou um papai coloca uma criança no colo, sabe, naquele abraço gostoso, fica lendo, a memória vai ser afetiva. Ela pode até esquecer do livro, mas ela não vai esquecer do abraço. Então, ali, ela aprendeu que o livro é um espaço seguro, é um espaço sereno e é um espaço afetivo. É isso que eu ia te perguntar, então, desde do útero, né? Você como psicóloga, a criança ela já começa a absorver, né? Sim. O ambiente, Sim. já o lúdico, né? É importante Sim. os pais também incentivarem os filhos contando histórias também, né? Desde cedo. Sim, contando histórias, conversando com essa criança no sentido de mostrar para ela que ela já é amada. Porque
engraçado, né? Hoje nós sabemos tanto sobre a genética, mas um novo braço da genética que está surgindo há poucas décadas, que é a epigenética, ainda é muito desconhecido da gente. E eu trabalho bastante com a epigenética. O que é isso? A epigenética é aquilo que é transmitido para a criança não através da transformação de um cromossoma, mas através de pequenos elementos que são agregados a ele. Como assim? Você um dia vai ser mamãe. O que você viveu na sua juventude, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas vivências serão transmitidas para o teu filho. Isso é epigenética. Não muda a cor do olho não muda a estrutura fisiológica, mas vai mudar a estrutura cognitiva. Então pensa, uma barriga ali crescendo, né, com aquela vida em formação, o que a gente já não pode fazer por o futuro adulto. É isso que nós precisamos começar a pensar. A parar de ver criança como criança. Ai, que linda uma criança. Não, é um futuro adulto. Vamos respeitar essa infância, porque nunca mais vai voltar, mas dali vai sair um adulto. Um homem, uma mulher, não importa, isso é o de menos. A opção que ele vai fazer, não é verdade? Mas tem que ser uma pessoa preparada para enfrentar esse mundo que a gente está deixando para ele. Construir a base, né? Exatamente. Então, o conversar com a criança dentro da barriga da mãe, o ler para esta criança a partir da barriga da mãe, vai fazer com que ele tenha ferramentas que vão ser fundamentais no seu futuro. E como que é o seu processo criativo? Você faz meditações depois das suas consultas. Como que é? Fala para mim sobre como que essa prática te ajuda. É assim, depois que a gente termina um dia de atendimento, a gente tem que fazer, todo profissional faz isso. A gente precisa parar. Eu costumo dizer que ser psicólogo é, antes de tudo, um privilégio. É uma profissão muito dolorida, não é fácil, tem que ter umas histórias engraçadas a respeito, mas é um privilégio, porque nós podemos passear por diversos universos. Então é como se a gente fosse um astronauta, aí já começa uma história, né? A gente é um astronauta onde você vai pesquisar, desvendar um universo que está na tua frente. E por que eu digo que é uma profissão dolorida? Uma vez uma paciente sentou na minha cadeira, eu estava fazendo um atendimento a um casal de empresários, e só tinha 2 cadeiras no meu consultório, e eu peguei uma cadeirinha básica, me sentei e botei os 2 nas cadeiras mais confortáveis. Aí a moça falou assim, dá para você trocar? Porque eu não quero ficar sentada aqui não, porque aqui é muito pesado. Porque a gente recolhe muitas histórias. Mas voltando ao processo criativo. Depois dessas meditações, as ideias ficam fluindo, né, na cabeça. E às vezes elas vêm prontas para escrever. A história do Três Velas foi exatamente assim. Eu estava quieta, parada, deixando a cabeça vazia um pouco, estava refletindo sobre alguns casos do dia, de repente a história fez plim, aí veio inteirinha. Depois eu só tive que fazer as ilustrações do livro. E essa prática de meditação, ela ajuda a gente a reorganizar os nossos pensamentos? Como que é? A limpar um pouco os pensamentos negativos, talvez? Uma coisa que hoje a gente vê acontecer demais é a chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Pessoas que não param de pensar, agitação, angústia, estresse, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. O que fazer? Quem está desenvolvendo esse conceito é o Augusto Cury. O que fazer? Nós precisamos parar para escutar um pouco a nossa realidade interna. A gente está tão ligado nos estímulos externos que nós não paramos de correr. E correr para onde mesmo? Correr para quê? A gente precisa ganhar tempo. Ganhar tempo para... E aí você está percebendo que as pessoas não sabem. Elas não sabem responder. Para que elas estão correndo? Quando você pega alguém que está saindo desabalado na Dutra, cortando, passando todo mundo, colocando a própria vida em risco, para quê? Ele quer chegar onde? Na verdade, não se sabe para que ganhar tanto tempo. E a meditação, hoje a gente fala do mindfulness, a meditação faz o quê? Ela faz com que você desacelere, não para você ficar zen, mas para você ficar focado. Você fica zen, porque você está em paz. Todo mundo quer paz, né? Então, a gente está em paz, sim, mas o nosso foco aumenta muito. Então, eu consigo dar conta de fazer várias coisas
Só que uma de cada vez. Organizar por prioridade, coisa que normalmente se perde. O que é urgente, o que é importante. No Mindfulness, ou meditação, que é o nome que se conhece há milênios, ela faz com que você pare sua mente. E você olhe para o aqui e agora e decida o que eu faço nesse momento. E mais importante, quais as consequências desse momento. Essa é a função da meditação. É até bom para desmistificar, porque as pessoas têm a ideia de que meditação é para relaxar apenas, mas não, ela deixa você num estado de alerta e de presença durante todo o dia, né? Sim, sim. Existe aquela meditação que você faz dentro de um contexto mais espiritual, onde você vai encontrar o seu divino. Mas existe aquela meditação que faz com que você fique no aqui e agora. Você fique presente. Você está aqui, nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Se a nossa cabeça estiver em 10 lugares ao mesmo tempo, nós vamos nos perder. Mas se a gente estiver aqui agora, a gente dá conta da palavra que está sendo dita, da palavra que será dita e ainda teremos memória da pergunta que você fez. Sim. Então, tudo é centralizar o pensamento. Silvane, fala pra mim, você falou que também trabalha com orientação vocacional, né? Exatamente. Um trabalho que você faz com bastante frequência, né, no seu consultório. Bastante. Qual que é a idade correta para uma pessoa, assim, né, da nossa formação? A gente acaba o ensino médio com 17, 18 anos, talvez, assim, muito imaturos. Nossa. E já é uma responsabilidade muito grande de você, já no 3º ano do ensino médio, precisar escolher sua profissão para o resto da vida. Acho que até no método Waldorf fala que os alunos precisam ter 21 anos para decidirem, né, qual é a profissão, porque antes a mente ainda não está formada, talvez, a personalidade. Você pode me falar qual que é a sua opinião, assim, cientificamente falando? Eu concordo com o método Waldorf, porque assim, vamos pensar, de repente uma pessoa de 17 anos, como que é a história dessa pessoa? Que experiências ela tem? Falando dos jovens de hoje, a experiência dele está vindo dos games, está vindo das séries, eles estão cada vez mais reclusos, a gente está falando de reféns do quarto, não é isso? Cadê a experiência? Cadê a inteligência interpessoal? Nós sabemos que são várias inteligências, né? A inteligência interpessoal, ela é desenvolvida pela família. Qual família? A família que o pai trabalha o dia inteiro, que a mãe trabalha o dia inteiro, que essa criança é colocada numa creche. Qual família? Então, a inteligência emocional dos nossos jovens está prejudicada. Percebe que você vê é muito engraçado, entre aspas, né? Que chama atenção, mas não é engraçado não, porque é triste. Quando você vê os jovens no shopping, você já percebeu que o rosto deles, a gente fala de jovens sem rosto. Eles são apáticos. Sem expressão. Porque essa expressão ela é aprendida na família. Ele não traz do nada. Isso aqui, todos os nossos gestos de rosto são gestos de comunicação afetiva. Então, o que acontece? O nosso jovem hoje, ele está sem experiência. E, de repente, cronologicamente, chega, pum, ele tem que escolher uma profissão. Tipo assim, algo que você vai fazer pro resto da tua vida. Meu, como assim? Ele não sabe. O que eu pego de angústia... Outro dia eu recebi uma menina no consultório e ela falou, Silvana, eu estou em muita crise, eu tenho 17 anos, eu não sei se eu faço medicina ou se eu vou ser cabeleireira. Percebe? Sim. E assim, mas por que a medicina? Eu vou trabalhar. Por quê, né? Porque é muito distante. Medicina ou veterinária, né? Ou fisioterapia. Não, era ou medicina ou... Uma área totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí, o que eu fiz com ela? Primeiro eu perguntei, por que ela queria ser médica? Aí fui pesquisando. Ai, Silvana, eu acho lindo. Quando eu vejo aquelas médicas todas vestidas de branquinho com estetoscópio. Assim, E na hora do pronto-socorro? Quando chegar um baleado, uma criança, você vai ter que fazer um curativo, vai ter que fazer uma sutura, às vezes uma amputação. Como é que fica isso? Deus me livre. E aí? Como é que fica? Essa menina não tinha nenhum preparo, ela só tinha fantasia da beleza da profissão médica, mas não da realidade em todos os níveis da profissão médica. Resultado, hoje ela é cabeleireira. Olha só. E está muito feliz.
tá muito Encontrou a feliz, vocação. montou o espaço dela, ela tá felicíssima, ela encontrou, ela faz cursos, porque não importa, não é a titulação, não é a titulação que faz com que você encontre plenitude no teu trabalho. É o que você consegue se divertir enquanto trabalha. Né? Para não ser um fardo, né? Não ser um trabalho propriamente Isso. dito. Sabe aquela frase que quando você encontra a sua profissão de alma, você nunca mais trabalha? É exatamente assim. É isso que a gente precisa. Silvana, o assunto está super interessante, mas a gente vai para um breve intervalo e já volto porque eu quero continuar conversando sobre essas questões. E vocês não saiam daí que a gente volta já.